Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo a todos e todas um bom e abençoado domingo. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Hoje eu gostaria de falar sobre a morte do futuro. Desse futuro que se faz presente através do extermínio do feminino, da morte de mulheres, de meninas em Gaza, mas também desse surto de feminicídio, particularmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de falar sobre essa dor, esse sofrimento, essa morte imposta diante da vida. E aí, da responsabilidade de todos nós, particularmente homens, diante de uma cultura patriarcal, machista, misógina, que é preciso, não é, ser dita, ser denunciada, e que nos envolve, não é? Se torna como que uma cultura do qual eu faço parte, porque não sou extraterrestre, não é? Não sou um ser de outras esferas dimensionais. Eu nasci no Brasil, no Nordeste, né? Dentro de uma família, né, heteronormativa, tradicional, papai, mamãe, irmãos. Então a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar para que a gente se implique nessa conversa, para que a gente possa transformar essa dor, essa morte, em um sinal positivo de compromisso com a vida. Isso me surge a partir de um exercício que eu estou realizando da escrita, né, de um romance autobiográfico, de uma parte muito importante da minha vida, do encontro com esse feminino, do feminino ferido, do feminino machucado em nós. E que, através da cura, não é? Através do cuidado também desse feminino, que é muito marcado pelo cuidado na nossa sociedade. Porque quem cuida, quem acompanha, quem está lá, não é? São as mulheres. A elas, dentro dessa sociedade, foi entregue o papel do cuidado, da cuidadora. E aí, dentro dessa minha história pessoal, né, que eu não quero dar spoiler aqui, né, o feminino me ajudou. Mulheres me ajudaram a me tornar um macho um pouco melhor, não é? Que me interpela até hoje, diante dessas atrocidades, que eu não quero aqui dizer, porque essas atrocidades estão aí, colocadas nas redes sociais. Homens espancando mulheres no elevador, corpos de mulheres sendo dilacerados, enfim. É sobre isso que eu gostaria de falar com todos, particularmente com você, homem, né? Para que
pense nesse feminino em você, nessa visão que você, não só como ideia, como conceito de mulher, né? Mas como você experiencializa isso na sua vida, no contato com outras mulheres. Eu quero que a gente possa pensar que no encontro com o feminino, como é que nós nos inscrevemos? Como a gente se implica nessa dor, nesse sofrimento? É fácil dizer, foi um monstro. Né? Foi uma barbaridade. Né? É um desvio, é uma coisa. Mas são seres humanos que fazem isso. São homens. Com o uso da sua racionalidade instrumental. Né? Homens que andam por aí na rua, que criam páginas em redes sociais. São esses homens. Volto a dizer, não são monstros, não são aberrações, são homens. Homens, machos fazem isso. Então é dentro dessa perspectiva que a gente precisa se implicar e ver que a humanidade é capaz disso. Uma das possibilidades é a gente desacreditar completamente na humanidade. E a gente precisa, né, aos que não mais acreditam nela, a gente escutar, acolher, compreender. Pois é. Mas ver também, e aí é o nosso trabalho, é que a gente precisa construir relações, homem, mulher, em que esteja implicado a minha feminilidade, o meu feminino. O feminino que nessa sociedade machista, patriarcal, misógina, nessa sociedade em que estamos todos e que homens, nós nos introjetamos essa ordem de valores, a gente é machucado. Esse nosso feminino é machucado, é violentado. E a gente precisa se curar. É de conhecimento de todos e todas, né? Que redes sociais estão cheias de grupos, chats, né? De homens que reafirmam cotidianamente essa ferida da sociedade machista, patriarcal, misógina, e que estimula em outros homens, né, esse contágio, vamos dizer assim, né, psíquico, do afetivo, né, daquilo que nos afeta, que faz com que a gente, de repente, seres humanos, exercitem essa brutalidade da matança de mulheres, crianças, particularmente meninas. E o que é que, a partir da espiritualidade, a gente pode discernir? Matar mulheres, matar meninas, é matar a natureza mesma daquilo que gera, aquilo
que abre as possibilidades de futuro. São ventres dilacerados, úteros mesmos da vida. Úteros que deveriam ser por todos, reverenciados. Eu nasci de um útero de mulher. Todos nós nascemos. Cristo Jesus, não importa como você o conceba, mas partamos da dimensão mesma da ortodoxia cristã, lá do Concílio de Nicéia, que a gente já falou, né? Lá atrás, 1700 anos, quando foi reafirmado, né, o dogma da Trindade. Pois esse verbo, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, foi acolhido num ventre de mulher. De uma mulher palestina. E que deu à luz numa cidade da Palestina chamada Belém. Onde está Maria agora? Em Gaza. Na Cisjordânia ocupada. No ventre dilacerado de tantas mulheres. Onde está Maria agora? Sendo espancada nos elevadores. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Não como uma fala, não é? Que deprime ou entristece ou nos cria, nos afeta de uma forma como que se estabelecesse entre nós um terror. Mas ao contrário, como algo que nos chamasse a atenção para a reverência a esse feminino, ao sagrado feminino em todos nós. Na mulher, do qual nós reverenciamos a toda mulher essa dimensão do sagrado. E como sagrado, deve ser protegido, deve ser salvaguardado pelo seu útero, pela sua vida, pelo seu corpo, pela sua vontade, pelo seu desejo, por tudo, por ser ela mulher. E também por ser, no feminino, a natureza mesma, a terra, Gaia, a mãe. Não é? Ela que gera seus filhos e filhas. Não só seres humanos, criaturas, homo sapiens como nós, mas toda uma diversidade de seres. E a vida está sendo espancada e violentada através das cotidianas agressões a ela. Queria falar dessa mulher chamada vida. Ela sim também, todo dia violentada. Quando de repente essa vida não se realiza porque um sistema se arvora, não é? A criar estratégias de não vida no cotidiano. No sistema capitalista, em que não há espaço para o ócio, para a contemplação, que não há espaço para a meditação, a oração, o não fazer nada, que nos cobra horários, né, competências, nos impõe culpas. Você é assim porque você é um incapaz, porque você ainda, né, com toda essa linguagem coach,
É sobre isso que eu quero fazer. É sobre isso que eu queria hoje trazer. Para que a gente possa fazer uma escolha consciente. Um meditar sobre como nós podemos, homens e mulheres, reverenciar esse feminino. Não colocando mulheres em pedestais, em altares, em coisas. As igrejas estão cheias disso. Santas. Mas que nós possamos nos lembrar de mulheres de carne e osso. Talvez seja você. Mas de mulheres de carne e osso que eu convivo. E que eu tive a oportunidade durante a vida de me encontrar com mulheres maravilhosas. Mulheres encantadoras. E na experiência desse feminino sagrado, a quem eu, nos limites da minha masculinidade, do meu machismo estrutural, não é? Eu procurei reverenciar. Eu procurei honrar. E tenho a felicidade de tê-las sempre, mulheres ao meu lado como amigas. Como minha companheira Vivi, não é? Aqui um dia eu encontrei lá, na primeira vitória do Lula, né? Em 2002, no Recife Antigo. E estamos hoje, até hoje juntos. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Sobre mudar a sintonia. A começar por nós. Aos esses machos, quer dizer um palavrão aqui, mas a esses machos, não é? A nossa luta contra eles. Sabe? Que eles paguem por seus crimes, que eles possam mudar, se transformar, mas a começar por eles. E que nós possamos, homens e mulheres, denunciar isso. Afirmar o não. Não é normal, não é aceitável, não podemos passar pano, não dá. É sobre isso. Basta. Basta de violência contra a mulher. É um chavão? É, pode ser. Mas que seja sempre afirmado. Particularmente por nós homens. Por nós machos. Eu como hétero, cis, né? Sei o quanto esse macho ferido na sua feminilidade, na sua feminilidade por esse machismo estrutural que fere, que nos fere, que seja isso uma oportunidade de a gente poder se tratar, se cuidar, se transmutar, se modificar, que a gente possa lidar com o feminino de uma forma humana. Como eu disse, quando eu falo em reverência, em honra, eu falo em assumir essa dimensão humana na mulher. Que a gente olhe com olhos de humanidade para ela. Seria um bom começo. Um bom primeiro passo. Sejam as mulheres, elas, o que elas quiserem ser. Não somos nós, machos, que vamos dizer como as mulheres têm que se comportar. Princesas. Não. É sobre isso, gente, que eu estou falando. Será algo
tão difícil. Mais uma vez eu digo, a gente precisa, a gente particularmente, volto a dizer, os machos, os héteros cis, né? A gente precisa se curar, se modificar, se melhorar. E o primeiro passo é reconhecer que a gente vive dentro de um machismo estrutural, dentro de uma sociedade patriarcal, misógina, com práticas misóginas, né? Começar pela linguagem, pelos hábitos, pelas práticas. Começar pela gente. Fica aqui então um convite. Convite que eu me faço. Isso é espiritualidade. Se você gostou desse programa, curta, compartilhe nas redes sociais. Se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal Paz e Bem. Também, se você puder, claro, e quiser, faça sua assinatura solidária, nos ajude na manutenção do canal. Que a gente possa ter outros programas, né, sempre aqui, de domingo a domingo, aqui, sempre uma mensagem, né? Várias expressões religiosas, trazendo uma mensagem realmente progressista, né, emancipadora, libertadora. E fica também o convite, aqui às 21 horas, oração. Vamos orar. Por fim, eu deixo a todos, todas, particularmente você, mulher, hoje, viu? Particularmente você, mulher ferida, machucada. Né? Você que de diversas formas foi violentada. Deixe minha palavra, minha bênção. Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe com inconformismo diante de respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com a indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, da igualdade e da paz. E testemunhar a fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas. Pelas pessoas que sofrem, particularmente as mulheres hoje. Vítimas da dor, rejeição, fome, da guerra, no genocídio em Gaza. Para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sempre conosco, homens e mulheres, hoje e para sempre. Paz e bem, gente querida. Um grande abraço, que a gente se cuide. Vamos nos cuidar e cuidar do outro e da outra, né? Que a gente ama. Paz e bem, gente querida. Até o próximo domingo.